Ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder a essa tentação. No vídeo de hoje nós iremos aprender sobre, à luz da Bíblia, sobre como vencer o pecado e as tentações que vêm sobre nós durante o dia a dia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like. Nesse canal nós estamos aqui diariamente tirando dúvidas como esta que está na Bíblia e você não entende. Vamos para a aula, segue comigo essa linha de raciocínio. Antes de nós aprendermos sobre a fonte de toda tentação, sobre o porquê que nós somos tentados, você precisa entender quem que está por trás de tudo isso. Aonde que é a fonte de toda a tentação? Será que é Satanás que ele fica diariamente nos tentando para que nós cometemos pecado, para que nós cedemos à tentação e entristecemos o Espírito Santo, entristecemos a Deus? Muitas vezes o diabo está por trás, sim. Mas a Bíblia não mostra que o diabo ele é a fonte primária de toda a tentação. A carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 14, diz que a tentação vem de nossos próprios desejos. Qual que é a fonte de toda a tentação, segundo a luz da Bíblia? Tiago, capítulo 1, versículo 14, nos diz que a tentação vem de nossos próprios desejos. Em outras traduções, diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, que nos seduzem e nos arrastam. Ou seja, qual que é a fonte de toda a tentação segundo a Bíblia? A cobiça. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo ou pela sua própria cobiça. Muitas vezes a cobiça não está relacionada apenas no olhar impuro para uma donzela, para uma moça, para qualquer coisa que seja, mas muitas vezes a cobiça está relacionada a uma idolatria, porque lá em Colossenses fala que a cobiça é uma espécie de idolatria, ou a idolatria é uma espécie de cobiça. Nós precisamos avaliar aonde nasce essa cobiça, aonde nasce essa tentação, porque Tiago fala que cada um é tentado pela sua própria cobiça, e essa arrastando gera o pecado, e uma vez o pecado sendo consumado, gera a morte. O que você tem cobiçado? Responde aqui para mim nos comentários. Qual tem sido a fonte de cobiça que tem sido a sua maior tentação? Porque cada um é tentado pela sua própria cobiça. Tiago nos deixa claramente que a tentação vem de nossos próprios desejos. O que você tem desejado? Qual tem sido o desejo do teu coração que tem te induzido a pecar, que tem te levado a entristecer o Espírito Santo, a perder sua comunhão com Deus? Olha o que diz no mesmo capítulo 1, versículo 15. Esses desejos dão a luz ao pecado. Sabe o desejo que está no teu coração? Ele dá luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder a essa tentação. Esses desejos estão te afastando de Deus. Esses desejos têm sido a fonte da cobiça. Você tem que tomar cuidado com seus olhos. Aqui está uma solução para você vencer a tentação, para você vencer esses maus desejos. Jó, capítulo 31, versículo 1, ele vai nos dizer assim, ó, eu fiz um acordo com meus olhos, para não olhar impuro para nenhuma donzela. Faça um acordo com seus olhos. Faça um acordo com você mesmo, de não olhar impuro para nenhuma moça, de não olhar impuro para esses desejos maus que estão no seu coração, uma inveja, um orgulho, uma inveja de alguém que conseguiu algo que você não consegue comprar ou consegue adquirir, um orgulho de alguém te corrigir você não quer. Tire esses desejos do teu coração, faça um acordo com seus olhos, não olhe impuro para nenhuma menina, seja na academia, seja na escola. Faça um acordo com seus olhos, como Jó falou, porque, como o Tiago diz no capítulo 1, versículo 14, a tentação vem de nossos próprios desejos.
A tentação vem de nossos próprios desejos. Então, a fonte de toda tentação são nossos próprios desejos. Como que eu venço esses desejos? De acordo com a palavra de Deus, você precisa fazer um acordo com seus olhos, como Jó 31, versículo 1, ele fala que fez um acordo com seus olhos de não olhar impuro para nenhuma donzela. Ou você pode também imitar, eu não sei se foi Jonathan Edwards, que falou, eu faço um Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Grave a eternidade nos meus olhos. Então, tome conta do seu olhar, tome conta dos maus desejos que surgem no seu coração, porque a fonte de toda cobiça, a fonte de toda tentação, melhor dizendo, é a cobiça, é os maus desejos. A tentação vem dos nossos próprios maus desejos. E como que nós vencemos o pecado, gente, segundo a luz da palavra? Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, em Gálatas. Abra comigo a sua Bíblia também em Gálatas, Gálatas capítulo 5. Responde tudo isso, vamos a partir do 17. Como que nós vencemos o pecado? Olha que o apóstolo Paulo, ele diz para os Gálatas. Gálatas era um monte de igreja que ficava ali na galáxia. Não era apenas uma igreja, mas era um monte de igreja. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Ou seja, como que nós vencemos o pecado sobre a nossa vida? Você não vai vencer o pecado através da sua força carnal. Você só vai vencer o pecado andando em espírito. Isso mesmo. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ou melhor dizendo, o pecado não tem domínio sobre a vida dele. Mas Paulo deixa bem claro que tem uma luta. Qual luta? A luta é entre a natureza humana e o espírito que Deus colocou sobre você. Uma luta entre a carne e o espírito. Sempre pego aquela analogia que eles falam, olha, você tem dois cachorros, um chamado carne, outro chamado espírito. Você só alimenta o cachorro chamado carne, alimenta todo dia e alimenta o espírito uma vez na semana. Qual que você acha que estará mais forte? Óbvio que é a carne. Você precisa alimentar o seu espírito e deixar a carne morrer de fome. Como que você faz isso? Você precisa meditar na palavra. Você precisa ter uma renovação do seu entendimento. Eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição ou no card aqui em cima aqui sobre por que que nós devemos renovar a nossa mente. Porque se você não renovar a sua mente, se você não colocar novos estímulos no seu cérebro, você não vai viver em espírito. Porque para viver em espírito, você precisa dar novos estímulos a essa nova natureza que Deus te deu. Como que você alimenta o espírito? Através de uma vida de consagração, através de uma vida de intimidade com Deus, através de uma vida de leitura da palavra, de jejum, de leitura diária da palavra. Se você não sabe ler a Bíblia, eu deixei aqui no meu canal também 3 práticas fundamentais ou iniciais para quem quer começar a ler a Bíblia e entender como ler a Bíblia e entender por onde começar. Tudo isso tem nesse canal. Então, como que nós vencemos? Da onde que é a fonte de toda a tentação? Segundo nossos próprios desejos. Como que nós vencemos o pecado? Andando em espírito, segundo Gálatas 5,17. Eu poderia citar muitos outros versículos para você, mas esse vídeo ficaria muito longo. Mas estes eu separei para poder mostrar para você que a fonte de toda a cobiça é os nossos próprios maus desejos. Como que nós vencemos o pecado? Não é na força da nossa natureza humana, na força do nosso braço. É através do nascimento e da vida do Espírito. Você precisa viver em Espírito. E de maneira nenhuma você satisfará os desejos da carne. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente qual foi a parte que mais falou com você nesse vídeo. Deus te abençoe. E lembre, ser tentado não é pecado.
Pecado é você ceder a essa tentação.